Boa noite. Vamos dar início ao nosso trabalho de evangelização. Muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Podemos aproveitar bastante a palestra de hoje, que será dada pelo Luiz Portillo, com o tema A Dor. Ele fará a leitura do Evangelho e da mensagem. Vamos então fazer a nossa prece inicial para nos prepararmos para o melhor aprender. Vamos esvaziar as nossas mentes, agradecer ao Mestre pela oportunidade de estar ouvindo e refletindo. Vamos agradecer ao Mestre a saúde, a sabedoria e rogar que os nossos mentores sigam e estejam conosco por mais essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Por estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldes agora o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. E vamos ver uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, de Albino Teixeira, com o título O que mais sofremos. Ela é bem simples e eu peço que prestemos bastante atenção, porque às vezes nós não nos atentamos aos nossos sofrimentos por esta ótica. Ela diz assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. O que muitas vezes a gente não percebe, né? Diante do sofrimento, nós nos cegamos e não percebemos que a nossa aflição é bem maior do que realmente o tamanho do nosso problema é. E para tratar um pouquinho desse assunto, a dor, nós vamos conversar sobre um livro
que eu recomendo a quem não leu e quem já leu, que volte a lê-lo, nesse momento que atravessamos. O livro chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Uma obra maravilhosa, que eu peguei alguns tópicos, pincelei alguns assuntos para a gente ir refletindo sobre o nosso dia a dia. E Deus nos igualou na dor. E o Espiritismo não tira a nossa dor, mas ele nos dá o sentido da vida. Ele evita o desequilíbrio, evita coisas como o suicídio, a loucura e tantas outras, porque ele nos ensina que tudo passa e amanhã será um novo dia. E que encarar a dor com coragem, perguntando a si mesmo: onde eu errei? Como corrigir? Eis o caminho para entender a dor. Leon Denis coloca assim: é o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Podemos pensar, tudo bem, já sei que sou eu quem escrevo o meu destino, o que passo hoje é fruto das minhas próprias ações. E aí questionarmos a justiça. E Leon Denis coloca o seguinte sobre a justiça: a lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia que determina as consequências dos atos livremente praticados. Não pune e nem recompensa. Preside simplesmente a ordem, o equilíbrio do mundo moral e do mundo físico. Então, quando a gente começa a entender a justiça, não como punidora, ou como recompensadora, e sim como harmônica, é porque nós, em algum momento da nossa existência, durante a nossa caminhada, nós vamos contrariando ou vamos desrespeitando as leis do universo. E isso causa uma desarmonia fluídica. E a lei de justiça nada mais é do que quem fez repare energeticamente essa harmonia. Não que isso seja a lei do olho por olho, dente por dente. Não é assim que são cobrados os erros. Tanto é que um gesto de amor, um amor sincero e verdadeiro, cobre diversos erros, né? Mas sim, nós precisamos refazer o desequilíbrio harmônico de alguma maneira, nos refazendo, nos reequilibrando, nos harmonizando e trazendo de volta o equilíbrio. Leon Denis coloca: a não ser a pessoa que tem algum transtorno, fora disso, nenhum de nós quer a dor. Todos nós queremos evitar a dor. Sofrer, perder, luto, prejuízo, desemprego, todos nós passamos. Mas tirar lições, aprender, ao invés de achar culpados, eis aí o grande caminho.
achar dentro de si o motivo da dor. Não desistir de buscar ajuda, seja na família, seja onde for. Nós sempre temos que buscar ajuda. Mas não esquecermos, dentro de cada um de nós está a solução. E Jesus já nos disse: buscai e achareis. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós com muito mais tempo, com muito mais critério, com muito mais atenção do que quando costumamos deixar a vida nos guiar. Quando olhamos para dentro de nós com atenção, quando buscamos e rogamos a Deus, nós encontramos sempre alguma resposta, algum caminho que nos direciona. Leon Denis coloca assim: não existe um manual de procedimento a ser adotado perante a dor. Que pena, né? Porque nós somos seres únicos e individuais, cada um num degrau do processo evolutivo. Então não existe um manual, mas existe um norte a ser seguido. Tem um ensinamento que diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e conseguimos achar o caminho para ajustar um equívoco, um erro, um vício, um desequilíbrio, e mantemos uma atitude constante nesse caminho, nós podemos ter a certeza que nos céus haverão muita gente, muitos espíritos, festejando o nosso esforço e aguardando para comemorar a nossa vitória. Voltando a tratar da justiça, tem um ponto que Leon Denis diz assim: noção de justiça é essencial, necessidade imperiosa para todos, de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações, para todas as dores. Nenhum sistema pode fazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. E essa noção de justiça está gravada em nós. É a lei da alma e do universo. Cada um de nós tem gravado em si essa noção que a consciência vai conduzir no caminho a se ajustar com o universo. O homem aprende a suportar sem amargura e sem revolta as existências dolorosas, indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras, que são o resultado da lei de evolução. Quando a gente começa a pensar já nesses poucos pontos que a gente descreveu, a gente começa a ver que a dor, o sofrimento, não é esse bicho de 7 cabeças, né? Que se a gente olhar ele com coragem, ele pode se tornar bem menor. Olha que interessante o que Leon Denis coloca sobre o pensamento. Prestemos bastante atenção. Às vezes passamos desapercebido por esse assunto. O pensamento é criador.
mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, sofrimento, diminuição, privação, liberdade, satisfação íntima. E ele atua não somente em roda de nós, mas principalmente em nós, nas nossas palavras, ações. Com eles construímos o universo, grandioso ou miserável, da nossa vida presente e futura. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Cuidemos, não só com as nossas ações, porque elas são fruto do nosso pensamento. Somos o que pensamos. Vigiemos o nosso pensamento, porque somos o que pensamos. Leon Denis coloca assim: todo o poder da alma reúne-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, toda atividade, energia, vontade para atingir algo. Saber, estudar profundamente as coisas e as leis para direcionar o nosso querer. E amar. Sem amor, a nossa vontade e as ciências seriam estéreis. O amor é o rumo de tudo, é o fim de tudo. Que aprendamos a amar. Eis o caminho. Leon Denis coloca assim: se nas horas de provação soubéssemos observar a dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos uma sublime obra de educação e aperfeiçoamento. Por trás de cada dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com arte, sabedoria infinita, trabalhando para aumentar nossa beleza interior. Que as nossas dores são controladas por alguém com arte e sabedoria infinita, no momento certo, na dose certa, no tempo certo. Quando nós conseguirmos entender isso, será muito mais fácil atravessar a dor, seja ela qual for. E para a gente terminar, um último aspecto que eu pensei. O livro é de muito conteúdo, por isso eu aconselho a ler. Foi bem difícil escolher alguns aspectos para a gente tratar a dor aqui. Ó vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das misérias, das tribulações, vos sentir invadidos pelo cansaço, pelo desânimo, se quereis achar coragem perdida e afrontar a adversidade e ser resignados, lançai o olhar atento em roda de vós. Algumas vezes a alma ferida vê brilhar desconhecida, tanto mais viva quanto maior o desastre. Com um só golpe levanta-se às alturas, onde seriam necessários anos de estudo e esforços para chegar. Uma dor bem sentida, bem vivida, resignada e bem aproveitada, vale mais do que 20 anos de estudos e esforços na tentativa da nossa melhora. Que possamos olhar a dor, não querendo a dor, ninguém
agiria dessa forma, como falei no início. Mas entendendo que a resignação, a coragem, a mansuetude vai nos trazer um grande avanço e que tudo passa. Já sabemos disso. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos acolha, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos fechando os nossos olhos, buscando essa posição bem confortável, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus. Um Cristo mais próximo, que inunda de luz os nossos lares aonde estamos, pedindo também para os mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Marçanufo, que possa orientar toda essa legião de franciscanos, servos de Maria, toda a coordenação médica da espiritualidade, por Maurício Vicente, toda a proteção de vovô Camaricão. E essa luz então envolve todos os nossos centros de força, nos deixando mais tranquilo, mais equilibrado. O coronário no alto da cabeça, o frontal entre os olhos, o laríngeo na altura da garganta, para que possamos ter pensamentos, palavras, atitudes cristãs, edificantes, de muita paz. E essa luz desce para o nosso cardíaco na altura do coração, onde um envolvimento em todos os familiares, com esses mentores, trazendo a alegria de estar cada vez mais nessa energia que o próprio Cristo nos ensinou. Essa luz vai para o esplênico, do lado esquerdo, indo para o gástrico, genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico. E nós vamos sentindo todo o básico bem no cóccix, subindo pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, a explosão de luz se faz, formando um lindo arco-íris aonde estamos, trazendo toda essa harmonia, todo esse equilíbrio, construindo o lar que vivemos, aonde estamos, nas verdadeiras bênçãos, trazendo essa alegria, juntos, e envolvendo a todos que precisam, primeiramente no próprio lar ou aqueles que conhecemos, que nós, tanta felicidade, tanta harmonia, energizando aqueles que precisam um pouco mais de equilíbrio emocional, fazendo com que as realizações, o trabalho,
possam ser seguidos com a lei do progresso, lei de Deus, como o próprio é a lei do trabalho. Anjos, arcanjos, serafins, envolve os nossos lares, trazendo toda a paz, o equilíbrio junto a essa casa maravilhosa de paz e amor. Que o Hospital Alvorada também emana a todos esses mentores, trazendo o único objetivo de estarmos juntos, firmes, fortes, valorosos, a cada dia, a cada momento, construindo sempre, ou arquitetando melhor, um pouco mais próximo do nosso Cristo. Que possamos servir, que possamos ser cooperadores, mesmo nas pequenas tarefas, mas com muito amor que já temos. Que a paz e o amor do Cristo envolva todos nós, hoje e sempre.